Eu quero saudar a todos que nos acompanham pelo canal 126, a TV Manaim, também aqueles que nos assistem pelo canal 85, pela Sky Livre, a todos a paz do Senhor Jesus. Também aqueles que estão nos assistindo pelo canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Neste episódio do programa Ciência e Fé, nós vamos tratar a respeito de um tema que é energia e energéia. Apenas sempre lembrando que nos nossos episódios nós sempre realizamos a distinção entre o que é ciência e o que é a fé. A ciência é aquela ferramenta que o homem vai utilizar para descobrir os mistérios da obra criadora de Deus. A fé, por sua vez, ela independe da razão do homem. É uma ação que vem da parte do Senhor, atingindo, alcançando a alma do homem. E nós vamos falar a respeito dessas diferenças ao longo deste episódio aqui, especialmente tratando dos conceitos da energia e da energéia. A energia, aquela que está relacionada à obra criadora, limitada, restrita às medidas deste universo criador, a profundidade, a altura, a largura e o tempo. Também vamos falar da energéia, essa sim, proveniente da obra redentora de Deus. Nós estaremos aqui, então, a partir desse momento, com convidados para conversar a respeito desse assunto. Nós vamos apresentar aqui os componentes da mesa, e vou começar aqui à minha esquerda, à minha frente, que está aqui o Werley Gomes Faco. A paz do Senhor. A paz do Senhor, Willer. Dr. Werley, ele é graduado em licenciatura plena em matemática, tem mestrado em matemática pura, doutorado em engenharia elétrica e é professor D4-3 do Instituto Federal do Espírito Santo no IFES. Linhas de pesquisa são aplicações de PAC, projeto de dispositivos eletromagnéticos. Também cálculo de campos eletromagnéticos. Está aqui também conosco o Major Wellington Guilherme da Silva, que também é pastor da Igreja Cristã Maranata. Paz do Senhor. Paz do Senhor, William. Muito bem, o Dr. Wellington, ele tem graduação em Engenharia Eletrônica, mestre em Física do Plasma pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, e tem doutorado em Telecomunicações pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Também está aqui o Dr. Fausto, a paz do Senhor. Paz do Senhor, William. O Dr. Fausto também é pastor da Igreja Cristã Maranata e ele é coronel da Força Aérea, tem graduação em Engenharia Civil, mestrado em Geociências Aplicadas e doutorado em Ciências e Tecnologias Espaciais pelo ITA. Também é professor da pós-graduação do ITA. E ao meu lado aqui, esquerdo, está o professor Cleiton Vinícius da Silva. Paz do Senhor. Paz do Senhor, Willer. Professor Cleiton, ele é licenciado em Física pela Universidade Federal do Espírito Santo e tem pós-graduações no ensino de Física e também no ensino de Matemática. E bem à minha esquerda está aqui o professor Tiago. Paz do Senhor, professor Tiago. Paz do Senhor. Que está sempre aqui conosco, nos ajudando na condução desses episódios. Muito bem, a gente vai começar então a tratar a respeito desse assunto. Eu acho que nada melhor do que nós explicarmos para aqueles que estão nos assistindo essa diferença. Nós até na introdução mencionamos aqui que uma está relacionada ao universo criador, né? A energia, o poder energético desse universo criador. E a outra, que é a energéia, ela está relacionada à obra redentora de Deus. Vou pedir aqui então ao Dr. Fausto que faça essa diferença, não é, entre a energia e a energéia, esse poder energético na obra criadora e o poder de Deus. Amém. Willer, para a gente compreender isso, é primeiro importante a gente entender que o Novo Testamento ele foi escrito originalmente no grego koiné, que era uma língua amplamente utilizada ali no Império Romano, século I, século II, né? E foi até uma língua que facilitou também a disseminação da palavra de Deus, né, nessa época. Era uma língua muito utilizada. Então, o Novo Testamento, ele majoritariamente está escrito nessa língua. Já o Velho Testamento, ele está escrito em hebraico e algumas partes em aramaico. Então, só para ter essa distinção. Estudos linguísticos ali de manuscritos do Mar Morto é que trazem essa compreensão. Além dessa diferença, a gente consegue observar a palavra grega energeia,
no Novo Testamento, apontando ali uma operação eficaz e ativa do poder de Deus. Tem um texto na palavra, em Efésios 1,19, que fala assim: "E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder." Então, esse texto aqui, ele está falando acerca dessa eficácia do poder de Deus, está associado a esse energeia, então, no Novo Testamento, vindo desse linguajar grego, né? Então, assim, a forma, efeitos concretos, né? Seriam efeitos concretos da ação do poder de Deus, que estão associados a essa energeia. É importante a gente observar também que tem outras formas de poder que podem ser descritas também ali do grego, como, por exemplo, o dynamics, né? Que refere-se ali ao poder humano, né? Então, a ciência ela traz isso também, ou até científico, né? E também o exousia, que é também associado a uma autoridade, direito de agir, alguma coisa do tipo. Mas, na verdade, o que nós estamos tratando aqui é a diferença entre a energia existente no universo criador, que existe uma energia, nós vamos explorar isso aqui, e o poder de Deus, que é o energeia, que vem do universo redentor, como nós vimos aqui um exemplo na palavra do Senhor, no texto que está lá em Efésios. Então, a palavra grega energeia, ela significa, de uma forma geral, atividade, operação ou uma ação eficaz. No contexto bíblico, energeia é usado para descrever a operação ativa, né, e dinâmica do poder de Deus, conforme o texto que nós lemos aqui. Muito bem, né? Então, feita essa introdução, a gente já tem uma dimensão dessa diferença, né, entre esses dois elementos, né, a energia e a energeia. Falando agora, nesse momento, mais precisamente da parte da obra criadora, e ainda permanecendo aqui com o Dr. Fausto, acho que a gente pode explorar um pouco a respeito dessas formas de energia que nós temos, exemplos, né, de energia que a gente tem nesse universo criador. É interessante, a gente tem uma imagem aqui, que pode ser colocada na tela, para a gente falar sobre essas formas de energia, né? Então, nós vemos aqui um exemplo nesse quadro de algumas formas de energia que nós encontramos, né? A primeira é o sistema de geração de energia através de uma usina nuclear, né? Uma usina termoelétrica nuclear. A segunda figura à direita ali por variação de maré, há uma geração de energia também, é uma das formas de geração de energia. Logo abaixo aqui à esquerda, energia solar, painéis de energia solar são gerados através de energia solar. E à direita ali, na parte inferior, nós vemos uma geração de uma usina hidroelétrica. Podemos ver nesse slide o detalhamento da geração de energia através de uma termoelétrica nuclear, onde temos aqui o vaso da reação nuclear, fissão nuclear, e aí essa reação gera calor, essa tubulação passa aquecida aqui dentro desse vaso, onde tem água, e troca calor com essa água se transforma em vapor, e ela é conduzida às palhetas do gerador, que é a turbina, né? Ali essas palhetas giram, e essa energia mecânica é transformada em elétrica ali no gerador e leva a energia elétrica. Essa água, esse vapor, ela condensa aqui no condensador, trocando o calor com a água que está vindo do meio externo, pode ser de um corpo d'água, de um lago, do mar, por exemplo. Apenas troca calor, não há contato daquela água do meio externo com a água que está no chamado circuito primário, que é esse circuito onde a água fica fechada circulando. Após condensar, ela é bombeada novamente para o vaso, troca calor e fica esse ciclo girando. O que a gente vê de interessante aqui, num aspecto até mesmo daquilo que é a forma do nosso Deus agir conosco, é que o movimento mecânico da turbina é algo que a gente vê. Nós podemos ver, podemos visualizar esse movimento mecânico. Porém, a energia elétrica que sai nos terminais ali do gerador, passa numa subestação e é transmitida, é algo que nós não vemos, mas nós podemos contemplar o resultado dela. Ela vai gerar trabalho, vai gerar calor, iluminação, dependendo de qual equipamento ela está alimentando. Então, assim o Senhor age na nossa vida.
Nós oramos, clamamos ao Senhor, fazemos a nossa parte, leitura da palavra, você busca, você clama, e há um agir do Senhor na quinta medida que a gente não consegue ver, mas os resultados nós conseguimos ver, que é o resultado da ação do Senhor no corpo, no meio da igreja, né? Os milagres, as bênçãos, as vitórias que o Senhor dá para o seu povo. Muito bem. Um comentário, Cleiton. Eu vou demonstrar aqui para os irmãos, nesse contexto que o pastor Fausto falou, dessa transformação de energia. A gente consegue usar a energia existente no nosso universo. Então a gente aprendeu ao longo do tempo aquilo que Deus falou lá no início, haja luz e houve luz. Na verdade, Deus falou assim, haja energia, né? E toda essa forma de energia já está presente no nosso universo. E ao longo do tempo, nós vamos aprendendo a usar. Ao longo do tempo, o conhecimento científico vai avançando e nós vamos usando essa energia. Essa aqui, por exemplo, ó, é uma bobina de Tesla. Essa bobina aqui foi desenvolvida pelo próprio cientista, o conceito dela, né, pelo cientista Nikola Tesla, onde ele faz uma transformação de energia. Você vê, os irmãos, que aqui eu estou entrando com 12 volts de energia. E pela quantidade de espiras que existem aqui nesse tubo, aqui em volta, isso aqui está gerando 900 volts. E o que está acontecendo? Em volta dessa espira aqui está gerando um campo eletromagnético muito forte. Tão forte que ela vai interagir com os elétrons que tem dentro da lâmpada e aí fazer a lâmpada funcionar sem ela estar ligada. Aí os irmãos podem ver aqui, olha. Viu lá? Ela não está ligada em lugar nenhum e ao contato aqui com o campo eletromagnético, ela vai e acende. Por quê? Porque o campo eletromagnético que está aqui fora, ele é muito forte. E ele vai interagir com esses elétrons que estão aqui dentro. Ó. Olha lá. Toda vez que eu aproximo, ele age nesse campo. Aqui em cima, não sei se a câmera vai conseguir pegar, ela vence a energia que está tão forte que ela vence a resistência do ar e gera aqui o quarto estado da matéria, que é o plasma. Vê se consegue pegar aqui. Se eu for dar um fundo preto, você consegue pegar esse fiozinho aqui, ó, que está sendo, olha lá, tá vendo? Aqui, ó, é o plasma da energia. Então aqui é um quarto estado da matéria. Se a gente, por exemplo, colocar um áudio para passar aqui no som, esse áudio vai sair aqui em cima, que ele vai movimentar o ar em volta igual um alto-falante. Então isso aqui, meus irmãos, é um exemplo assim daquilo que a gente aprendeu a fazer ao longo do tempo. O homem ele vai aprendendo a lidar com essas energias e vai produzindo material. E nós vamos ter o celular, nós vamos ter as câmeras, tudo dentro dessa energia que foi criada. Mas essa energia aqui, eu não consigo com ela sair desse universo, do universo criado. Aí por isso eu preciso de uma outra energia. Porque como essa energia está presa aqui, o Cleiton vai falar mais sobre isso, a gente não consegue sair dela aqui. E eu preciso de uma outra energia. Essa outra energia é o poder de Deus que veio através da ação do Senhor Jesus, da morte do Senhor Jesus, abriu para nós um novo e vivo caminho que nos transporta dessa vida para a vida eterna. Uhum. Então, a ciência ela não tem capacidade de fazer isso. É somente pela energia que é o poder de Deus. Tiago, uma coisa interessante em relação à energia, que o homem, a gente usa o termo criou energia, né, que é um hábito nosso, né? Mas na realidade, fisicamente, né, o homem não consegue criar energia. Como demonstrou aqui o professor Tiago, a gente consegue converter uma forma de energia em outra forma de energia, né? O pastor Fausto aqui também demonstrou nesse reator várias mudanças, né? Da nuclear para a térmica, mecânica, até chegar na elétrica. Então o homem ele não consegue criar energia. A gente só consegue converter de uma forma para outra. Mas Deus aí consegue criar toda a energia, tanto no plano da obra criadora e muito mais na redentora, né? Mas toda a energia que há aqui foi criada por Deus. É interessante que, igual os irmãos comentaram, que toda a energia existente, ela veio desde a criação do universo. Deus, quando ele criou o universo, ele criou a obra redentora, né? A energia existente que há quantos anos atrás, né? Nós não podemos estimar, mas que essa energia, pela lei da conservação da energia, ela continua a mesma.
ela só houve transformação. Então, há uma transformação para outra, igual o pastor Tiago mostrou aqui, há uma perda porque não é eficiente. Mas nós sabemos que, igual o pastor Fausto falou, a energia, que é o poder de Deus, ele é eficaz, ele é eficiente, ele não tem perda. Então, a energia da obra criadora, ela continua a mesma desde a sua criação. Mas a energia produzida por Deus, que é a eficiência, a energia, né? Que é o poder de Deus, ele transforma, ele cria, ele dá vida ao homem. Né? Um texto importante assim para nós, assim, vemos que é em Colossenses 1, 29, diz assim: e por isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Então a eficácia de Deus, ela transforma a morte em vida, ela transforma a condição nossa, que era para uma morte eterna, para uma vida eterna com Cristo Jesus. E é interessante, um outro exemplo na Bíblia também, é que quando o poder do Senhor, quando o Senhor Jesus acalma a tempestade. Nós sabemos que, humanamente falando, até hoje existem várias tecnologias, várias formas que o homem criou para prever tempestade. Mas o homem não consegue acabar com a tempestade devido à energia gerada ali, né? A energia eólica dos ventos, a energia até dos raios que a tempestade gera ali é imensa. Mas o poder do Senhor, ele acaba com a tempestade, ele acalma ali a tempestade, porque a palavra do Senhor é poderosa. Ela transforma uma energia, ela cria nova energia. Como o pastor falou, né? O ser humano, ele não cria, ele só transforma toda a energia existente. Muito bem. Eu queria também aproveitar para colocar um exemplo. Deus, ele quando ele tem um propósito, ele usa do seu poder e nada pode interferir ao propósito de Deus. A Bíblia, ela relata de um momento de insensibilidade de Israel. E Deus, ele queria então levar o povo a voltar-se a ele. E aí ele chama Elias, se aproxima e ele dá uma orientação para Elias, né? Elias, você vai a Acabe e fala com ele, leva esse recado a Acabe, vai chover. Era um momento de muita escassez, insensibilidade, o povo voltado aos profetas de Baal. Então esse era o cenário. E Deus, ele queria então mostrar o seu poder no sentido de despertar. Então veja bem, o propósito de Deus era despertar aquele povo. Aí o que acontece? Nesse encontro, Elias ele manda chamar todo o povo, que a Bíblia diz assim, ficou mudo, parado, sem falar nada diante da palavra de Elias, para os irmãos perceberem a insensibilidade daquele momento. E aí, ele com os profetas, ele faz a seguinte colocação: vocês vão montar o altar, 2 bezerros, um para mim, um para vocês, 850 profetas ao todo, ali 450 de Baal, mais 400. Vocês se organizam e fazem. Deu a ele ainda a preferência naquela. Eles se organizaram, fizeram ali, organizaram, partiram o bezerro, colocaram a lenha. A Bíblia diz assim que da manhã até o meio-dia nada aconteceu. Assim, qual que era o propósito de Deus? Essa insensibilidade está sendo gerada porque estão dando ouvido àqueles que não podem fazer nada. Na hora que Elias ele pega, agora é a minha vez, né? Todo aquele cenário é um cenário propício para Deus operar o interesse dele. Então que Elias coloca, restaura o altar, porque foi uma situação bem triste, né? Eles se mutilavam, eles pulavam, eles chegaram a quebrar o altar. Ele colocou tudo em ordem. A Bíblia diz assim que veio fogo do céu. Agora sim, veio o fogo do céu e consumiu tudo aquilo. Aquilo marcou. Qual que era o desejo de Deus? Agora eles vão se voltar a um Deus que realmente tem poder, né? Então, dentro desse conceito de energia, né, Deus ele mostra que o propósito dele se cumpre.
O homem pode fazer tudo, as oposições que se levantam, mas o propósito de Deus é tirar essa sensibilidade. Tanto é que logo que acaba, Elias vira para cá e fala assim, ó, há ruídos de que vem chuva aí. As coisas vão começar a mudar. Então, assim, eu acho que esse é um exemplo que marca o poder de Deus, né? O homem pode tentar a oposição, mas chega um momento que Deus ele age e ninguém pode impedir essa ação de Deus para levar o homem a uma sensibilidade espiritual. Muito bem, né? Então, nós vemos os propósitos de Deus conforme relatado aqui pelos doutores, né? Desde o princípio da criação. Então, essa energia presente na obra criadora, ela é convertida em várias outras, conforme já foi mencionado aqui pelo Dr. Fausto, e a gente precisa lembrar que essa fonte de energia essencial até para a ocorrência da vida no nosso planeta, né, que foi criada por Deus, a energia do Sol, e ela é fundamental no sentido de que essa energia ela é captada, né, pelas plantas, e ali algo extraordinário acontece dentro das células vegetais, mais precisamente num orgânulozinho microscópico que a gente chama de cloroplasto. Acontece ali uma conversão dessa energia luminosa em energia química, que a gente vai aí chamar da glicose, né, que é o açúcar. E ela não para por aí, né, porque aquilo que vai servir de alimento para a planta vai servir de alimento também para todos os seres que são os herbívoros, que por sua vez vão servir de alimento para os carnívoros e daí vai. E esta glicose, a gente vai perceber que ela vai ser essencial como uma moeda energética para o funcionamento das células de todos os organismos vivos. Tá? A quebra dessa glicose também ela vai fazer ali a produção de uma outra molécula, nós não vamos entrar em detalhes aqui, mas que é a ATP. Então, é uma série de mecanismos, e a gente teve até um episódio um tempo atrás com a doutora Gislane, ela explicou isso de uma forma muito precisa, que são esses mistérios de Deus na obra criadora, essa operação maravilhosa. Todos os detalhes estão sob o controle da palavra de poder dele. E, conforme já mencionado aqui, outras formas de energia, né, energia cinética, a própria energia gravitacional, já que a gente falou do Sol e tudo mais, eu queria perguntar aqui para o Dr. Wellington, como que essa interação entre a energia cinética, energia gravitacional, ela vai provocar essa ordem, né, esse ajuste fino do universo? Isso é muito interessante, William. O que acontece? A energia cinética ela está relacionada com a velocidade. Então, quando um corpo ele tem velocidade, ele tem massa, ele tem ali uma energia cinética, né? Mas em relação à astrofísica, né, os astros interagem uns com os outros. Então você vê, nós temos uma imagem aqui que é da Terra em órbita do Sol. O que acontece? O Sol ele tem uma massa grande em relação à Terra. E a massa da Terra e do Sol interagem, segundo ali uma lei da gravitação, uma constante universal que foi definida no passado, há muitos séculos atrás. Então, a Terra aqui, né, ela está em órbita ao redor do Sol. Se ela está em movimento, ela tem uma energia cinética. E o Sol está interagindo, a massa do Sol com a massa da Terra, com uma força gravitacional. Então, ela tem também, a Terra ali, tem duas energias. Energia cinética, em função da sua velocidade, e uma energia gravitacional, em razão da relação massa da Terra e a massa do Sol. E isso é um equilíbrio perfeito. Porque se o Sol atraísse a Terra, a gente iria entrar em colisão, acabaria. E outros planetas, e outras estrelas. Então, o universo é um sistema extremamente complexo. Entre essas forças, essas energias, tudo está em equilíbrio perfeito. Por quê? É o poder de Deus. O homem não consegue explicar. Isso não é obra do acaso. Isso aí é uma engenharia perfeita que só Deus pode fazer, né? Por isso o termo energia é um termo usado exclusivamente para a operação de Deus. Podemos comparar o termo energia com o verbo bará, lá de Gênesis, né? Bará é um verbo hebraico usado apenas por Deus, porque Deus pode criar algo do nada. E esse poder de Deus também é exclusivo de Deus.
Muito bem, não é? O interessante desse ajuste fino que a gente falou.